sou a Loiane, então a gente vai bater um papo hoje aqui sobre programação reativa, né, aprender um pouquinho o que é a programação reativa e, como exemplo, a gente vai utilizar o Ionic, né, como caso, já que não é assim o caso normal. É um aplicativo, geralmente a gente estuda programação reativa com Angular normal, ou com React, ou com Vue, mas aqui é um aplicativo. Então, como empoderar todos os seus apps com a XJS e também com a NGIX, que seria o Redux, que também é um padrão reativo, não deixe de ser. Então tem os contatos também das redes sociais, quem depois quiser taguear também ou tirar dúvida, enfim. Sou mais responsiva no Twitter, viu? Então, trabalho com Java, JavaScript também. HTML5, né, todos frameworks que eu gosto muito de trabalhar também, agora a parte de front-end, trabalhei bastante com Sencha, agora mais focando com Angular, e nessa parte de mobile com Cordova, PhoneGap, iniciei lá no Sencha Touch, né, um tempo atrás, e agora eu estou com o Ionic. Tem uns livros também, então quem tiver interesse depois, esses são os em inglês, e também tem um que foi traduzido pela Nova Tech, esse em português, e no final da palestra vou sortear um para vocês. Então, vamos lá. O que seria essa questão de se trabalhar com desenvolvimento reativo, né? O que seria essa programação reativa? Na verdade, a gente tenta entender a programação reativa, que é justamente para elevar um pouquinho o patamar do desenvolvimento, né? Você dá aquele passo a mais na organização, no código do seu projeto, para que ele fique mais organizado e deixe também o seu projeto mais reativo. E o que, né? Aqui a gente vai utilizar o Ionic. Lembrando que o Ionic, na minha visão pessoal, ele é um stack de tecnologias. Então, a gente utiliza ali o Cordova para poder fazer toda a parte híbrida, né? De criar o WebView customizado, a gente conseguir acessar os contatos, geolocalização, câmera, Bluetooth, arquivos, enfim. Tem o Angular também, então o Ionic. Por enquanto, então, notícia bem legal aí no futuro para a gente. Por enquanto, tem a dependência aí para o Angular, mas no futuro, o criador do Ionic já falou que eles querem deixar uma plataforma agnóstica, então, vai poder utilizar o Vue, ou talvez o React também. Então, vocês vão poder escolher aí o framework preferido de vocês. E, só que para essa palestra, além desse stack aqui, eu vou jogar também mais uns outros temperinhos aí no meio, que é para a gente ter um aplicativo parecido um pouco mais com o mundo real. Então, com a XJS, com Redux para o Angular, né, que é o NGIX, com o Cordova, e também o Firebase. Já o Firebase também é bem utilizado aí para aplicativos Ionic. Então, o que é essa tal de bendita programação reativa? JavaScript, tudo igual, né? O pessoal pensa que a programação reativa é React. Reactive, também não. É igual Java e JavaScript, gente. É só coincidência no nome mesmo. Na verdade, programação reativa ela vem do manifesto reativo. Se você começa a pesquisar bastante, você vai achar que existem papers, livros de programação reativa, mas são extremamente complexos, geralmente escritos por doutores e PhDs no assunto. E o manifesto reativo é uma coisa assim mais simples para a gente, né, nós meros mortais, para a gente poder entender e aplicar. Então, tem um checklist do que essa aplicação precisa ter para ser uma programação reativa e tem uma versão em português também disponível. E se a gente for olhar no dicionário, reativo é o quê? É reagir a estímulo. Basicamente isso. Traduzindo isso aqui para a parte de desenvolvimento de software, é reagir a dados, já que, quando a gente desenvolve uma solução, nós vamos trabalhar com dados, receber dados ou enviar dados. E, o mais importante, não é apenas uma vez. São dados que são transmitidos ao longo do tempo. É daí que vem aí o tão falado stream. Então, a gente reage a informações, a gente vai reagir ao usuário, ao mouse over que ele vai fazer, ao clique do botão, enfim, a gente vai reagir com o usuário e também, muito importante, que muitas vezes a gente esquece, é reagir a erro. Reagir a erro não é só mostrar um alert ali para o usuário e falar, olha, tem um erro, tente novamente. Então, a gente precisa também saber como tratar os erros da nossa aplicação. Falando de programação reativa, existe o ReactiveX, que é, né, uma biblioteca, não só para JavaScript, mas tem para Java, PHP, ou seja, para a sua linguagem preferida. E também tem para o JavaScript. O que é isso? Livro do Goff, Gang of Four, lá, padrões de projeto, que todo mundo já deve ter caído no sono lendo aquilo lá. Então,
tem dois padrões, que é o observer e o iterator. O que foi feito aqui? Juntou-se esses dois padrões, mais a programação funcional, e criaram essa biblioteca, que é o ReactiveX. Então, olhando assim, como um todo, nós temos aí algumas formas de tratar dados. Nós temos, se você quer apenas um dado na memória, você pode ir lá e instanciar um objeto. Se você precisa de uma coleção de objetos, digamos um array, você pode iterar todos esses objetos, você vai ter uma coleção, mas ainda assim isso tudo é síncrono e está na memória. Quando a gente começa a trabalhar com operações assíncronas, nós temos aí uma operação assíncrona, que é a promise. Então, você pode ir lá no servidor, obter apenas uma resposta, então você vai lá no servidor uma vez, obteve aquilo que você estava procurando, ou não, já que a promessa você tem 3 saídas diferentes, mas, porém, é apenas uma vez. E aí é que vem a sacada dos strings, dos observables. Você tem um string, ou seja, você vai ter uma coleção assíncrona do servidor. Você vai estar ali com esse string aberto para receber sempre novos valores. De maneira muito grosseira, é como se fosse uma promise que fica ali escutando sempre quais são as novidades, o que muda quando você recebe a promessa da promise, de modo bem grosseiro. E isso, claro, tudo, a gente falou bastante de hype hoje aqui, toda hora um framework JavaScript é criado, mas isso não é hype, inclusive isso está na próxima... Está já em draft para a próxima ECMAScript, para 2018, se a gente não perdeu a conta ainda. Então, a gente pode esperar isso também como parte da ECMAScript. Mas vamos voltar aqui para o Ionic e para o Angular, já que o Ionic tem essa dependência do Angular, e vamos ver como que a gente consegue utilizar o RxJS com essas tecnologias. O próprio Angular, ele já tem o RxJS dentro do core dele. Então, é uma dependência do framework, é utilizado dentro do framework, e nós conseguimos fazer algumas coisas também, como, por exemplo, chamadas HTTP. Então, aqui tem um exemplo bem simples. Esse foi uma chamada de um aplicativo de Pokémon que eu fiz com o Ionic. Então, nós temos só strings e observables. Então, eu faço um get ali para a minha URL. Nesse caso, eu peguei de um JSON mesmo, mapeei a minha resposta para JSON, peguei o atributo de resultados. Além disso, eu pedi para faça, ou seja, do, pegue toda essa resposta do servidor, coloque também nesse array de Pokémons, então, para eu poder manter um cache local no meu serviço mesmo. Se tiver um erro, eu também capturo esse erro, ou posso jogar para frente também. E se eu já tiver o cache, eu posso simplesmente retornar um observable de uma variável local de array também. Então, eu consigo transformar, digamos, tipos primitivos, como objetos, arrays, números, booleans, strings, etc., também em observables. E a grande sacada aqui dos observables são os operadores. São eles que vão permitir a gente manipular a informação do jeito que a gente precisa para poder tratar a resposta para a nossa aplicação. Então, as estrelas aqui do show são os operadores. Então, nós temos o map, simplesmente eu vou mapear valores. Nós temos também o filter, que vai filtrar valores. Nós temos o reduce, que também vai fazer uma redução de valores. E se vocês notarem, e vocês forem ler um pouquinho sobre programação funcional, vocês vão ver que esses 3 métodos, essas 3 funções, são do array, da ECMAScript, e é a caixinha de ferramentas de todo desenvolvedor JavaScript para iniciar na programação funcional. Tem outros operadores muito legais também, como o debounce. Quem nunca teve que fazer aqui um drop-down, um combo blocks com autocomplete, e passou um mal para poder fazer aquilo, seja até mesmo com jQuery ou com promise. São muitas linhas de código para fazer isso com promise, melhor do que fazer com jQuery ou com JavaScript puro. Mas aqui, de código mesmo, com menos de 6 linhas, a gente consegue fazer um combo box autocomplete, utilizando os operadores do RxJS. E, além disso, existe uma gama aí, são muitos operadores, operadores utilitários, operadores matemáticos, operadores de manipulação, para você fazer merge, para você fazer fork, ou seja, você pode brincar aí, tem várias opções para você manipular os seus dados conforme a necessidade.
Uma outra coisa muito legal também que a gente consegue utilizar no Ionic é o pipe async, lá do Angular. Então, se você for consumir um observable, por exemplo, lá no seu componente, e, gente, a gente vai ter bastante código aqui, tá? Então, só um heads up. Então, geralmente, você vai lá, quando o seu componente está sendo inicializado, você chama ali o seu método que vai retornar um observable, e a primeira coisa que você faz, geralmente, é dar um subscribe. Então, quando você dá aquele subscribe, é quando realmente a chamada vai ser feita lá no servidor, e você vai estar consumindo aquele observable. E dentro do subscribe, geralmente, o mais comum é a gente pegar os dados que foram recebidos e atribuir para uma variável local. Só que, isso aqui é meio sem graça. Existe uma maneira muito mais legal e muito mais elegante de a gente poder tratar isso, que é com pipe async. Então, aqui, eu posso utilizar também as diretivas do Angular, que também estão disponíveis no Ionic, colocar aqui um ngIf e carregar os meus observables diretamente no template. E o async, ele é legal porque ele já faz o subscribe automaticamente. E uma coisa que a gente, às vezes, esquece de fazer é de colocar um unsubscribe quando o componente é destruído. Quando o componente é destruído, isso não é 100% certo que você vai cancelar aquele stream daquele observable. Então, às vezes, acaba podendo ter até memory leaks. Então, com async, é garantido que a gente também tem o unsubscribe. E uma coisa legal para a gente notar aqui, se vocês notarem ali o nome das variáveis dos observables, tem um cifrão, né? Então, para ajudar a identificar observables no nosso código, geralmente a gente também coloca um cifrão ali, né, porque ninguém é de ferro e ajuda muito quando vai ler o código. E, além disso, também tem os formulários reativos, que a gente também consegue utilizar no Ionic. Então, por exemplo, no lugar de ficar colocando required, min length, max length, e-mail, patterns, tudo lá no nosso HTML, poluindo HTML, e depois sendo muito complicado para o coitado do desenvolvedor que vai ter que dar manutenção naquilo lá, a gente pode deixar tudo aqui no nosso código bonitinho, todos os nossos campos, quais são todas as validações. E, além disso, o porquê de ser formulários reativos é que nós conseguimos tanto subscrever as mudanças que ocorreram no próprio formulário, ou então a cada campo do formulário, caso você tenha interesse em apenas um campo. Então, ajuda bastante. Então, tudo é um stream e a gente consegue trabalhar com programação reativa, tendo isso já de bandeja para a gente. É claro que, se você não curte Ionic, se você não curte Angular, você também consegue fazer isso tanto com React, tanto com Vue, também não tem problema nenhum. Só que, além de utilizar a programação reativa em si, a gente consegue dar aquele passo a mais para deixar a nossa aplicação muito mais bonita, que é utilizando os padrões reativos. Então, dando esse passo extra, existem alguns padrões reativos na literatura, então, um deles é para gerenciar o estado e controle de fluxo. E, para isso, nós temos o queridinho aí da comunidade de React, que eu deveria ter falado depois desse slide, mas, enfim, que é o Redux. Então, agora a galera do React gostou dessa palestra. Então, o Redux, ele ajuda bastante. O Angular em si, ele já tem a parte de serviços, que no Ionic são os providers, mas você tem um provider para a parte de autenticação, você pode ter um provider para a parte de perfis do usuário, você vai ter um provider para, não sei lá, para fazer um cadastro de um cliente novo, de uma tarefa nova, enfim. Quando o seu aplicativo começa a crescer, né, e quando a gente começa a falar assim de aplicativos, são aplicativos maiores, mais complexos, tem, por exemplo, um e-commerce, tem gente que gosta de desenvolver CRM para mobile também, né? Então, você começa a ter relacionamentos complexos entre os seus serviços e os seus componentes. E o Redux ajuda a gente a gerenciar esse fluxo, porque você tem apenas uma direção para o seu fluxo. É claro que o Redux ele é uma biblioteca muito popular com React, porém, ele não é exclusivo da comunidade de React. Ele é um padrão. Então, o Angular também acabou adotando, o Vue também acabou adotando. Democracia linda, né, gente? Então, para o Redux, geralmente, esse é o diagrama que nós temos para poder explicar para o Redux. E como que funciona o fluxo? Você tem a sua view, nesse caso vai ser ali o seu template, o seu HTML, que vai mostrar os dados para o usuário.
Se você precisa, por exemplo, cliquei no botão, eu preciso fazer a criação de um usuário novo lá no servidor. Então, você vai disparar, fazer o dispatch de uma ação, e essa ação ela pode ter um payload, ou seja, ela pode ter uma carga de dados. Essa ação, geralmente, é uma constante, que você vai definir lá os tipos de ações que você tem lá no seu projeto. Isso tudo vai para uma função especial. Essa função se chama o reducer, né? o reducer, e ele vai verificar qual que é o tipo de ação e, dependendo do tipo de ação, vai atualizar uma parte do estado da sua aplicação. E o estado da sua aplicação vai ficar na Store. Então, esse padrão de você utilizar a Store para poder gerenciar os dados e o fluxo de dados é considerado um padrão reativo também. E, na sua view, você consegue se inscrever num pedacinho do seu estado. Por exemplo, estou interessada no e-mail do usuário que logou na minha aplicação. Então, eu consigo obter apenas aquela parte e fazer alguma coisa, como, por exemplo, mostrar ali na minha navbar em cima do aplicativo. Só que o Redux, né, gente, tá meio assim, né? Todo mundo usa. Vamos apimentar o negócio um pouco mais. Então, o que o pessoal do Angular fez? Criaram um NGIX, que seria um Redux para o Angular, e utilizando o RxJS. Então, tudo é um string, que deixou o negócio mais lindo ainda. Então, para vocês verem, aqui é um aplicativo até bem simples, utilizando Firebase, utilizando o Ionic, com o Angular também, última versão do Angular, última versão do Ionic, que é o Ionic 3, utilizando também o NGIX. Então, uma página de login, tranquilo, vou logar, então já deixei ali para não digitar. Eu tenho umas tarefazinhas aqui, então aqui eu posso fazer umas frescurinhas, como faz o swipe para cá, deleta, ou faz o swipe de novo, vem aqui, edita mais um negócio aqui, para ficar bem bonito. Eu posso criar também, que me leva para uma outra página. Aí aqui eu vou digitar um nome também muito bonito. Aí a gente salva, aí pronto, aparece aqui, ainda bem que está funcionando. Beleza. E agora, né, só que isso aqui é baba, né? O que a gente faz? Agora, como é que a gente vai tirar uma foto, por exemplo? Foto já tem que mexer com a parte do hardware. A gente consegue fazer isso? Consegue. Lógico, aqui no browser está mocado. Então, eu vou clicar aqui para tirar uma foto. Muito mais fácil utilizar a câmera do celular, mas a gente quer tirar uma foto reativa, né, que é mais chique. Então, venho aqui e tem a foto do meu ser humaninho aqui. Então, a gente volta e consegue também tirar a foto. No caso, se eu estivesse rodando do meu celular ou de um tablet, por exemplo, eu conseguiria acessar a foto, né, a câmera do meu celular, tirar uma foto e capturar essa foto de forma reativa. Então, como é que a mágica é feita? Vocês estão vendo? Poderia fazer isso sem utilizar o Redux ou não, mas o legal é a gente usar as coisas que a garotada, né, o pessoal legal está usando também. Quem quiser ver isso realmente no seu celular, existe um aplicativo chamado Ionic View, que você pode botar esse código, e aí sim você consegue utilizar a câmera bonitinho, utilizar lá com Firebase também. Então, fica aí a dica, os slides depois vão ficar para vocês também, caso vocês queiram depois ter mais detalhes. Então, só os screenshots, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, com o swipe, com os updates, então tem formulário envolvido também, tem câmera também, enfim. Então, como é que é feita toda essa mágica? Utilizando o NGIX, então, nós vamos configurar. Então, sempre você vai ir lá na sua Store e você vai configurar o seu reducer. Então, qual é o reducer, né, global da sua aplicação? Você pode ter vários reducers, você pode ter um reducer, enfim, vai depender aí do seu gosto, de como você quer organizar o seu projeto. Além disso, né, você pode ter vários reducers. Isso é feito assim também lá no React. Essa é a versão atual, que é o NGIX Store 2.2. Depois eu vou dar uma dica mais legal para vocês também. E você pode definir também uma interface, né, utilizando o TypeScript, que é coisa linda também, maravilhosa. E você consegue também definir cada pedacinho do estado da sua aplicação. Então, duas coisas. O estado sempre vai fluir de cima para baixo. Então, eu tenho lá na minha Store todos os meus dados. Quando eu precisar de selecionar um pedacinho do meu estado, eu posso passar isso por um serviço, por um provider, caso você queira abstrair, não queira deixar toda essa lógica lá no seu componente. Se não, também pode chamar direto do seu componente e você vai atualizar também o seu template.
Então, primeira coisa, lá no meu componente, eu vou declarar uma variável que vai ser o meu observable. Nesse caso das tarefas, eu vou ter um observable de lista de tarefas. Então, lá no meu componente, eu resolvi abstrair, criei um serviço, chamei o meu serviço de store e criei um método getTasks para poder, olha que legal, obter as tarefas. Então, lá no meu serviço, eu vou fazer um store select e posso mapear utilizando o próprio RxJS para poder fazer a manipulação e o mapeamento necessário para obter aquele determinado pedacinho de estado do meu projeto. Só que, geralmente, quando você faz isso, até mesmo lá no React ou iniciando no NGRX, vocês vão ver que existem vários exemplos utilizando os selectors, né? Existe uma biblioteca chamada reselect, que você pode criar assim também. Só que é meio sem graça. Todo mundo faz assim. Já que a gente está utilizando o RxJS, a gente pode obter, né, tudo que o RxJS tem de bom, que é a parte dos operadores para manipular os dados, e utilizar o próprio RxJS para fazer esse mapeamento para a gente também. Então, particularmente, né, dos projetos que eu já fiz, eu achei essa a forma de deixar o código mais limpo e mais elegível também, sem contar que ficar criando um monte de selector também, né, é trabalho braçal você ficar criando um selector para cada pedacinho do estado que você precisa acessar. E lá no seu componente, no seu template, você vai ter o seu observable e você pode simplesmente acessar o seu observable, né? Não precisa fazer subscribe. Lá no seu componente, a gente deixa sempre o código limpo de só declarar e obter lá a informação da store. Se você precisar fazer qualquer manipulação, é legal utilizar o próprio RxJS, como eu mencionei, para você manipular e já retornar o dado como ele deve ser apresentado na sua view. E isso evita muito da gente poder ficar usando if, else, for, acaba deixando o código mais elegível, mais bonito e mais funcional também. Programação reativa, nem sempre você vai utilizar programação funcional junto com programação reativa, mas a tendência é que quanto mais programação reativa você utilize, mais a fundo na funcional você também vai. Então, aqui, simplesmente no nosso template, utilizando o PyPasync, a gente consegue mostrar a lista de tarefas. E uma coisa muito importante também, que também existe lá no React, são os tais de containers ou smart components com os dumb components, ou então componentes de apresentação. E isso, inclusive, é uma boa prática que a gente tem no Angular e no Ionic. Não apenas utilizando Redux ou programação reativa, mas para facilitar e deixar um código mais limpo, uma arquitetura mais limpa da nossa aplicação também. Então, aqui você vai pegar cada tarefa daquela lista de tarefas, vai criar um componente para poder representar cada linha da sua lista para cada tarefa, e você apenas imputa as informações necessárias e você vai escutar as informações, os eventos que você quer, né, tomar alguma ação. Então, aqui no nosso componente, você vai ter os input e output properties. Então, usem e abusem disso, porque isso é muito bom e, para a gente, como desenvolvedor, o nosso código fica mais simples e é muito mais fácil de testar também. Você ter componentes pequenos é mais fácil de testar do que você ter aquele componente com 100 linhas de HTML, onde, para fazer testes de DOM, né, quem aí trabalha com a parte de TDD ou BDD, sabe que é bem chatinho. E, beleza, conseguimos mostrar as informações na tela. E para escutar eventos? Os eventos, eles sempre vão de baixo para cima. Sempre vão sair do template para o componente. Pode ser que passe por um serviço ou não, é a gosto do freguês, até a gente chegar de novo, passar pelo reducer e ir para a nossa store. Então, aqui no caso, eu tenho um componente onde eu posso fazer o swipe, editar ou deletar. Então, aqui no meu Smart Component, eu vou escutar o evento do meu componente filho. E cada vez que você tem componentes alinhados, né, o container, que é o Smart Component, para o componente filho, componente filho, componente filho, você sempre vai passando cada componente pai até chegar no seu Smart Component, escutar o evento que você quer. E, nesse caso, você vai fazer o dispatch, né, você vai disparar a ação necessária
que você quer que aconteça na sua aplicação. Como, por exemplo, eu quero que você remova essa tarefa e eu só preciso passar o ID dela. E, para isso, nós definimos as nossas ações. E existem diversas formas que vocês podem codificar isso. Uma variável para cada ação, você pode criar uma classe para isso, você pode criar uma constante sendo um objeto e cada atributo do objeto, enfim. É gosto do freguês também. Aqui é apenas um exemplo de como isso pode ser feito. E, para cada ação, a gente, além de você definir o tipo da ação, a gente pode também criar, por exemplo, uma classe, ou também pode ser uma função de uma classe. Também aí você tem que descobrir qual que é a maneira melhor para você fazer isso para o seu projeto. Depende do projeto, você vai preferir ações, suas classes. Depende do projeto, você vai preferir isso como uma função. Enfim, passando aí o tipo da ação e também o seu payload. Com isso definido, a gente vai para o reducer, que vai receber o estado inicial da aplicação, vai receber o tipo de ação e vai retornar o estado, de acordo com a lógica. Então, por exemplo, quando eu peço para poder carregar as tarefas, quando a tarefa já foi carregada, eu vou simplesmente atualizar o estado. E aqui é uma coisa muito legal para a gente poder observar. Aqui eu estou utilizando o Object Assign, que é para poder ter imutabilidade. Então, eu vou copiar eu vou criar um objeto novo, vou copiar o estado anterior e vou ali modificar. Com isso, eu tenho uma referência nova. Você pode utilizar o Immutable JS, se você preferir também. Particularmente, até hoje, eu não vi nenhuma necessidade disso em projetos Ionic ou Angular. Porém, é gosto pessoal também. Se você preferir, pode utilizar. E uma outra coisa importante é que os seus reducers também precisam ser funções puras. Ou seja, você não pode ter efeitos colaterais, você não vai modificar o parâmetro que foi passado para um input. Você sempre tem que ter um output diferente, sem modificar nada que originalmente foi passado. E o estado também inicial, por exemplo, eu estou iniciando a minha aplicação, não tenho lista de tarefas. Eu vou lá no servidor e vou carregar aquelas informações de lá. Assim também não tenho nenhum erro. E falando em carregar informações do servidor, o Redux, na verdade, ele não liga se você tem que acessar o Bluetooth ou a sua câmera, ou você tem que ir no servidor fazer uma chamada JAX, enfim. Ele só quer saber do estado da aplicação. Qualquer coisa que seja fora disso, se trata de um efeito colateral. Lá no React, a gente trata isso como middleware, e aqui a gente tem o NGRX Effects, que seriam os efeitos colaterais do estado da aplicação. Para esse caso, tenho aqui, geralmente, para fazer um CRUD, a gente teria que declarar 2 ações para cada tipo. Então, eu vou fazer o pedido para poder carregar as informações. Depois, eu tenho um pedido com sucesso ou um pedido completado, enfim. E você pode ter também... Desculpa. Você pode ter também uma ação de erro. Tem gente que gosta de declarar uma ação de erro para cada ação. Eu, geralmente, declaro apenas uma por cada feature, por cada módulo que a gente está trabalhando. E, gente, olha que lindo isso. Esse código é muito sexy. Então, assim, você acorda de manhã e fala, caramba, hoje eu vou codificar de maneira sexy. Porque isso é muito lindo. Sério, é lindo demais. Então, olha que bonito. Você vai estar ali, vai receber a sua ação. Se ela for do tipo carregar, eu vou pegar o payload, pode ser que eu tenha algum parâmetro ou não, vou lá, faço a minha chamada para o servidor, então faço um API load aqui, a chamada do meu serviço, e quando me retorna, eu vou mapear essa resposta e disparar uma nova ação para que lá o reducer receba essa ação e consiga atualizar o estado da aplicação. Isso é muito lindo. Então, sempre vai fazer o dispatch de ação de sucesso para o reducer, ou então você captura um erro e dispara uma ação de erro para você mostrar, por exemplo, uma mensagem de erro para o usuário. E é claro que uma das coisas legais de você utilizar esse tipo de modelo de arquitetura é que é agnóstico do seu serviço que você acessa a sua API. Então, se você já tem lá um serviço, uma classe que vai fazer essas operações para o servidor, ela não muda, ela apenas vai passar a ser utilizada lá nos effects.
E, se tratando de Firebase, por exemplo, o Firebase ele é um banco de dados em tempo real, muitas vezes utilizado com Ionic. E ali eu mostrei para vocês que a gente tem peço para carregar, foi carregado com sucesso. Peço para criar, foi criado com sucesso. Peço para fazer um update, foi feito o update com sucesso. Como o Firebase ele é um banco de dados em tempo real, a gente não precisa disso. Eu posso apenas pedir para carregar, o carregar com sucesso, o criar, o update, o delete. Porque as ações de carregado com sucesso, né, o load com sucesso, vai ser automaticamente disparado, porque qualquer mudança feita no banco de dados do Firebase, ele automaticamente vai mandar para a gente as informações atualizadas ali, porque por trás ele está utilizando o WebSockets. Mas caso você não esteja utilizando o Firebase, mas esteja utilizando o WebSockets ou qualquer outra forma do servidor fazer um push para o seu front-end, né, ou para o seu aplicativo, você não precisa também de trabalhar com duas ações para cada operação do tipo da sua API REST, né, do seu CRUD. Então, é importante ficar ligado nisso também. Só para mostrar aqui para vocês. Então, aqui, esse é um plugin. Então, vocês podem ver, não sei se aqui está... Não vai ficar... Não, ele não quer fazer o coisa aqui. Mas aqui, eu faço um create... Fiz o create, ele me mandou um load de volta. Quando eu pego o ID e faço um update na base de novo, ele vai me mandar um load novamente. Então, com Firebase e banco de dados em tempo real ou push do servidor, a gente não precisa ficar colocando esse create completed. Então, aqui foi só a nível de exemplo mesmo. Ficar de olho nisso, porque às vezes fica tão no automático para a gente que a gente acaba esquecendo de como fazer esse tipo de ação. E uma coisa legal é que roteamento. A parte de roteamento, você também vai colocar como estado da sua aplicação, porque isso ajuda demais, faz uma diferença enorme quando você tem um bug ali reportado para o usuário e você precisa saber, mas o que você fez antes? Porque, às vezes, o usuário trocando, né, o roteamento, ali, a hash, pode ser que aquela seja a causa do seu bug. Então, é importante a gente também ter a parte de roteamento como estado da nossa aplicação. No caso do NGRX, existe o Router Store. Porém, o Ionic não usa o roteamento do Angular. Ele usa uma navegação por pilha. Aí ferrou, né? Como é que a gente vai fazer isso? Você pode criar o seu próprio roteamento, gente, não tem problema. Não precisa ficar dependendo do próprio framework para isso. Então, olha que coisa mais linda, isso aqui é mais lindo ainda. Porque aqui a gente pode utilizar os próprios operadores do RxJS para encadear o dispatch de ações que a gente precisa para a nossa aplicação. Então, eu vou lá, faço o meu create, depois que eu criei, eu quero voltar para a minha lista de tarefas, não quero mais ficar mostrando o meu formulário. Então, eu vou desempilhar, vou fazer um pop da navegação do Ionic, e eu consigo fazer o dispatch disso para poder ser feito. E, é claro, olha que lindo, você pode criar um effects só de roteamento. Então, não precisa ficar colocando o seu Nav Controller em cada página da sua aplicação. Aqui você consegue fazer também a brincadeirinha. E o melhor disso, do Ionic 2 com o Ionic 3, é que o Ionic 3 já tem Lazy Loading. Então, toda essa parte do seu effects vai ser com Lazy Loading. E no lugar de ficar verificando se é uma página que existe, é uma página ativa, né, você pode utilizar uma string para utilizar o lazy load do Ionic 3. Então, com o Ionic 3, é muito mais fácil a gente fazer esse tipo de roteamento com a Store do que a gente utilizar o Ionic 2. E a parte de fazer o acesso nativo, com exceção de notificações push, porque aí já fica um pouco fora do nosso controle, mas acessar a geolocalização, acessar câmera, acessar Bluetooth, enfim, a gente também consegue fazer isso de forma reativa. Então, aqui você tem a sua imagem que você vai obter lá da sua Store, você tem o seu erro, você também vai mostrar a sua imagem de forma assíncrona no seu template. Se tiver um erro, você também pode mostrar esse erro, não tem problema. E, coisa linda, quando você clica no botão de tirar foto, você dispara uma ação para que a foto seja tirada. Nesse momento,
É claro que, como a ação de tirar foto, de acessar o hardware do seu smartphone para poder tirar foto, o Redux não quer saber disso, a gente também trata isso através dos effects, né, que seria a parte do middleware. Então, aqui, a gente consegue pegar a foto da câmera no Ionic Native através do acesso do Cordova. E, até hoje, eu não sei porque eles não mudaram isso para ser um observable, retorna uma promessa, mas é fácil a gente criar também um observable a partir de uma promessa. Então, é muito simples a gente tratar também acesso nativo utilizando os effects com NGRX. E a coisa legal que eu falei para vocês é que uma coisa que eu não curto muito nessa parte do NGRX é que a parte de lazy loading, ela ainda não é suportada. Então, você ainda tem que trabalhar da mesma forma que você trabalha lá no React, que é uma coisa que particularmente não me agrada muito. E, com a nova versão, vai sair do NGRX, tudo vai ser juntado no NGRX Platform. Inclusive, tem gente da Google trabalhando nisso, que vai ser a versão 4. Gente, os números das versões, né, esse pessoal perde a conta de vez em quando. Então, do 2 pula para o 4. Mas tem um motivo também por trás disso. Então, a gente consegue também inserir, né, a gente consegue injetar o Reducer na nossa Store, programaticamente, dinamicamente, em tempo de runtime. A gente consegue executar os effects somente para aquele módulo mesmo. E isso é ótimo, tanto para a parte de segurança da nossa aplicação, quanto também para a parte de lazy loading. Você apenas vai carregar aquele JavaScript que é necessário na hora de executar o seu aplicativo. E a coisa linda também, que isso o pessoal do React ama, e eu também passei a gostar muito trabalhando, que é o Redux DevTools, que é um plugin para o Chrome, e você consegue, né, ter todo o tracking das ações, você consegue ver qual que é a árvore do seu estado, você consegue ver a diferença, né, de um estado para o outro. Então, para debug, isso é uma maravilha, você consegue fazer viagem no tempo, então voltar. Se você quiser, você pode pedir para o seu usuário fazer isso no ambiente de QA, você faz o download do JSON do estado, depois na sua máquina você faz. Gente, aqui é uma coisa maravilhosa. Você faz o upload novamente e você consegue exatamente ver passo por passo de todas as ações que foram disparadas na sua aplicação e ver a diferença do estado. E também tem a árvore do estado para você aí ver como que tá o estado da sua aplicação. Então, muito bacana também. Quem tiver interesse, tem o código-fonte no GitHub também, que está disponível. Tem também lá no Ionic View, que eu mostrei para vocês. Se vocês tiverem mais interesse, programação reativa é um negócio muito legal, estou ficando muito viciada nisso. Estou, inclusive, começando a usar no Java também. Então, mas se você não é de Java, é de outra linguagem, dá para usar também. Deixei alguns links para vocês estudarem um pouquinho mais. Isso é uma coisa linda. Se você é de React ou de Vue, quer aprender Angular, tem também aulas gratuitas lá no YouTube. O curso está quase finalizando. Os slides eu vou deixar no meu SlideShare, daqui a pouco também já coloco no Twitter, Facebook e etc. Muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, pela paciência também. Muito obrigada.